E aí, galera, vocês estão bem? Vamos para mais uma revisão agora da FUVEST, segunda fase. Prova linda, prova gostosa, moçada, de verdade, do fundo do meu coração. O que você vai encontrar nessa prova? Você vai ter um dia de redação com mais 10 questões, tá? Então é um dia dedicado à língua portuguesa. É a ode à linguagem. 10 questões, sendo que questões vão abordar a leitura obrigatória, em torno de 4 questões dessas 10. As outras 6 questões, em média, às vezes fica em 5 e 5, mas geralmente 6 e 4. Questões referem-se ao uso da linguagem na produção textual, então a gente vai refletir sobre a linguagem, só que de uma maneira um pouquinho mais gramatical. Tudo bem? Aqui aparecem tópicos, então você tem que ficar atento ao uso dos verbos, seja a semântica dos verbos, seja a estrutura de voz ativa e voz passiva. Uso de pronomes. Como é que os pronomes criam significados? Como é que eles recuperam informações? Relações de sentido, uso das conjunções. Então a gente pode associar a questão da pontuação, a pontuação substituindo conectores. A sintaxe, seja para identificar a função sintática, seja para identificar se a ordem é direta ou indireta. Discurso, né? O discurso direto, o discurso indireto livre. Noções de concordância, então ele pode requisitar que você troque um termo da frase por outro e a partir daí estabeleça a concordância entre os componentes do trecho. E pontuação. Tá? Esses são os principais tópicos que você deve ficar atento para fazer a prova da segunda fase da FUVEST. Vou analisar algumas questões com vocês dos 3 últimos anos. Começamos com 2018. A reinvenção da vírgula. No começo de 1902, Machado de Assis ficou desesperado por causa de um erro de revisão no prefácio da segunda edição de suas poesias completas. Dizem que chegou a se ajoelhar aos pés de Garnier, implorando para que o editor tirasse o livro de circulação. O aristocrático e impoluto Machado, quem diria? Mas a gralha era mesmo feia. O tipógrafo trocou o E por A na palavra cegarra. O revisor deixou passar e vocês imaginam no que deu. No nosso caso, o erro não foi nada demais. Nem erro foi para falar a verdade. Apenas um acréscimo besta de pontuação, talvez dispensável, ainda que de modo algum incorreto. Vai o revisor, fiel à ortodoxia da gramática normativa, e espeta 2 vírgulas para isolar um adjunto adverbial deslocado. Coisa de pouca monta, diria alguém, mas suficiente para o autor sair bradando aos 4 ventos que lhe roubaram o ritmo da sentença. Um editor experiente traria um cafezinho bem doce, a conter o ímpeto dramático do autor de primeira viagem. Talvez caçoando, deixe de onda, a lembrá-lo. Valha-me Deus, que ele não é nenhum bruxo do Cosme Velho, e assim lhe cortando as asas antes do voo. 2 itens associados, isso é uma característica da prova da FUVEST, você vai ter item A e item B para responder. No item A ele pergunta qual o sentido da palavra espeta, destacada no texto, e qual o efeito que ela produz. No item B, explique o significado no texto da expressão cortando as asas antes do voo. Então vamos lá, vamos dar uma olhada nas respostas? Espeta foi empregado em sentido figurado, então não tem nada de sendo espetado, mas tem o sentido de incluir, de inserir. O termo foi empregado em uma alusão à reação de contrariedade do autor que se sentiu desrespeitado por ter o seu texto corrigido pelo revisor. Então aqui, moçada, quando a gente observa a escolha da palavra espeta, deixa eu ajeitar minha cadeira aqui. Quando a gente observa o sentido da palavra espeta, percebe que sai do uso da aplicação usual, de acordo com o dicionário. Né? Não é furar, mas a ideia é de inserir. E aí, como foi feito a contragosto do autor, tem essa sensação. Foi escolhida essa palavra para criar essa sensação de desrespeito, né? De que foi cutucou o autor do texto com a inserção indevida. Tudo bem? No item B, cortando as asas antes do voo, refere-se a uma forma de atividade por parte do editor para conter o ímpeto da supercorreção do autor de primeira viagem, que não era nenhum bruxo do Cosme Velho, ou seja, não era nenhum Machado de Assis. Então, cortar as asas, podar, já limitar o raio de ação, tudo bem? Então, se ele está querendo que haja uma supercorreção do texto, o editor já corta as asinhas antes de qualquer coisa, beleza? Então, outra expressão figurada.
Então percebe que aqui a gente pensou na questão do vocabulário. Como é que o vocabulário foi escolhido para criar efeitos de sentido dentro do texto? Beleza? Fica atento com isso, né? Principalmente com questões que se referem a imagens, publicidades, peças publicitárias governamentais, comerciais. Muitas vezes o vocabulário escolhido está dentro do universo do assunto, dentro do contexto. E aí ele vai discutir um pouquinho essas referências, essas escolhas vocabulares. Beleza? Vamos para mais uma? Também de 2018. Tenho utilizado o conceito de precariado num sentido bastante preciso que se distingue, por exemplo, do significado dado por Guy Standing e Rui Braga. Para mim, precariado é a camada média do proletariado urbano constituída por jovens adultos altamente escolarizados com inserção precária nas relações de trabalho e vida social. Para Guy Standing, autor do livro The Precariat, The New Dangerous Class, o precariado é uma nova classe social. O título da edição espanhola do livro é explícito: Precariado, uma nueva classe social. Rui Braga o critica com razão, salientando que o precariado não é exterior à relação salarial que caracteriza o modo de produção capitalista, isto é, o precariado pertence assim à classe social do proletariado, sendo tão somente o proletariado precarizado. Por outro lado, embora Rui Braga, no livro A Política do Precariado, esteja correto em sua crítica do precariado como classe social exterior à relação salarial, ele equivoca-se quando identifica o precariado meramente como proletariado precarizado, perdendo, deste modo, a particularidade heurística do conceito capaz de dar visibilidade categorial às novas contradições do capitalismo global. Sobre esse texto, foi feito 2 itens. Explique o processo de formação da palavra precariado, associando ao seu significado. De onde vem a palavra precariado? De precário. Qual a função sintática da expressão com razão e seu sentido na construção do texto? Então vamos lá. Já respondendo ao item A, podemos dizer que precariado é uma forma de derivação sufixal. Então, precário, adjetivo, ganhou um sufixo, ado. Né? Então, forma um adjetivo que significa aquele que tem pouco ou nenhuma estabilidade. Beleza? Precário é aquilo que não tem estabilidade. Mas o ado semelhante a. Então, precariado por associação se relaciona diretamente com o proletariado. A escolha na formação da palavra precariado é para relacionar com a ideia do proletário, do proletariado. E de salariado, de quem recebe um salário. Ou seja, precariado para o autor remete à classe social do proletariado, que tem uma condição social precária e uma condição profissional precária, com baixos salários. Tudo bem? De novo falamos em vocabulário. Só que a reflexão agora foi pelo processo de formação. Como é que ele foi formado? Percebe que tem uma relação direta com 2 palavras aí? Proletariado e salariado? E qual que é a relação entre eles? Então eu tenho que explicar essa relação, moçada. Tudo bem? Então a gente pensa no processo de formação, na derivação. A partir de um radical a gente acrescenta elementos, no caso um sufixo ao final da palavra, e forma uma outra. Lembrando que o sufixo pode mudar a classe de palavras, tanto é que o precariado deixa de ser um adjetivo, né? O precário deixa de ser um adjetivo e forma um substantivo que denomina uma categoria. Quanto ao item B, o com razão é uma expressão circunstancial de afirmação, ou seja, é um adjunto adverbial de afirmação. Tudo bem? Lembra que ele está entre vírgulas? Geralmente são os adjuntos adverbiais, quando estão deslocados, eles vêm entre vírgulas. Era um indício para te ajudar. E aí esse com razão mostra o posicionamento, a concordância com a opinião do Rui Braga. Né? Cria-se essa confirmação de pensamentos idênticos. Tudo bem, galera? Vamos para 2019 agora. Tio Ben cravou um pouco antes de falecer: grandes poderes nunca vêm sozinhos, e não há responsabilidade maior do que tirar a vida de alguém. Isso, no entanto, não significa que super-heróis tenham a ficha completamente limpa. Na verdade, uma olhada mais atenta nos filmes sobre os personagens confirma uma teoria não tão inocente. A grande maioria deles é homicida. Foi pensando nisso que um usuário do Reddit, identificado como T0M95, resolveu planilhar os assassinatos que acontecem nos filmes da Marvel. Nos 20 longas que saíram nos últimos 10 anos, foram 65 mortes, e 20 delas deixaram sangue nas mãos dos mocinhos. Vale dizer que o usuário contabilizou apenas mortes relevantes à história. Só entraram na planilha vítimas que tinham, pelo menos,
Nome antes de baterem as botas. Nada de figurantes ou bonecos criados em computação gráfica só para dar volume a uma tragédia. Ficaram de fora, por exemplo, centenas que morreram durante a Batalha de Wakanda em Vingadores Guerra Infinita, ou a cena de Guardiões da Galáxia, que se consagrou como o maior massacre da história do cinema. E aí, pergunta novamente ligada ao vocabulário, qual o sentido das palavras cravou e planilhar, destacadas no texto, e qual o efeito que elas produzem. Percebe? Não só a escolha, mas também o efeito produzido. Por que naquele contexto ele foi inserido? E na letra B, substitui os dois pontos do trecho. Vale dizer que o usuário contabilizou apenas mortes relevantes à história. Dois pontos. Só entraram na planilha vítimas que tinham pelo menos nome antes de baterem as botas. Por uma conjunção, indique qual a relação de sentido estabelecida por ela. Então aí a questão da pontuação e a questão da relação de sentido. Então vamos lá. O verbo cravar indica no contexto afirmar categoricamente. Ele cravou tal informação. Afirmou categoricamente. Tudo bem? Planilhar tem a ideia de organizar dados de maneira padronizada, criar uma planilha, ou seja, categorizar de maneira organizada. O primeiro apresenta uma contestação de que os super-heróis, para atingir seu objetivo, acabam provocando também a morte de inocentes. Então ele afirmou com toda certeza que os super-heróis matam inocentes, são assassinos. O segundo palavra, o planilhar, comprova essa ideia por meio do levantamento do número dos dados numéricos feitos em 20 longas de super-heróis. Tudo bem? Então qual é o sentido do planilhar no contexto? Fazer o levantamento das mortes. E o cravar, marcar o posicionamento dele contundente. Beleza? Em relação à pontuação, o uso dos dois pontos, dois pontos serve para introduzir sempre. No caso, está introduzindo uma explicação. Está avançando na informação apresentada. Então, cara, como é que a gente vai trocar? Os dois pontos, que se ele tem um valor de explicação, a gente pode trocar pelo pois, pelo porquê. Tudo bem? E aí teríamos a manutenção do sentido original. Tranquilo? Para mais uma questão também de 2019. Considere os textos para responder a questão. Primeiro fragmento. A tônica é que os pequenos jogadores da equipe de futebol Javalis Selvagens estão tranquilos e até confortáveis, bem cuidados na caverna pela numerosa equipe internacional que tenta retirá-los dali, e que tem muita vontade de voltar a comer seus pratos favoritos quando voltarem para casa. 2. Bem, minha vida mudou muito nos 2 últimos anos. O mundo que explorei mudou muito. Eu vi muitas paisagens diferentes durante esses turnês, e é realmente inspirador ver o quão grande é o mundo. Eu quero explorar e experimentar diferentes partes da natureza, mas eu não gosto do deserto. Sinto muito pelas plantas. Ou talvez eu goste disso, te deixa com sede de olhar para ele. Terceiro fragmento. Não gostei do seu cabelo assim. Sorte que quem tem que gostar sou eu, né, bem? Beleza. E tem A. Quanto ao sentido, a palavra bem, destacada nos 3 textos, desempenha a mesma função em cada um deles? Justifique. E no item B, reescreva o trecho. Eu quero explorar e experimentar diferentes partes da natureza, mas eu não gosto do deserto. Sinto muito pelas plantas. Empregando o discurso indireto e fazendo as adaptações necessárias. Começa o período conforme indicado na folha de respostas e eu mostro para vocês daqui a pouquinho, na hora que a gente chegar na resposta. Respondendo o item A, a gente vai ver que o bem não tem a mesma acepção, o mesmo emprego nos 3 casos. No trecho 1, exerce a função de advérbio, que está intensificando o adjetivo cuidado, bem cuidado. No trecho 2, é uma interjeição, um recurso fático, só para estabelecer comunicação, usado na linguagem coloquial para manutenção do diálogo, equivalendo a então, aí, olha, pois bem. No terceiro, é um vocativo, que se direciona a um destinatário, ironicamente chamado pelo termo afetivo bem. Tudo bem? No item B, a forma como você deveria começar é com ela disse que. Então, o que é o discurso indireto? Aquele que você pega a informação da fala de alguém e transpõe para suas próprias palavras. Você tem que observar que os verbos estavam no presente. E quando você desloca para o discurso indireto, há um distanciamento temporal. Então, o presente vira pretérito. Tudo bem? Os pronomes de primeira pessoa viram terceira pessoa.
Então ela disse que queria explorar e experimentar diferentes partes da natureza, mas que não gostava do deserto, sentia muito pelas plantas. Percebe que o quero, gosto e sinto no presente todos viram um pretérito imperfeito. Queria, gostava, sentia. Joia. Se eu tivesse que evidenciar o sujeito desse queria, ela disse que ela queria. Então percebe? Eu quero, ela queria. Então deslocamento físico, deslocamento temporal. Beleza? Isso é importante quando a gente fala em discurso direto e indireto. Para mais uma? 2020. No Brasil coloquial, Brasil coloquial não, no Brasil colonial, o indissolúvel vínculo do matrimônio, tal como ele era concebido pela Igreja Católica, nem sempre terminava com a morte natural de um dos cônjuges. A crise do casamento assumia várias formas: a clausura das mulheres, enquanto os maridos continuavam suas vidas, a separação ou a anulação do matrimônio decretadas pela Igreja, a transgressão pela bigamia, ou mesmo pelo assassínio do cônjuge. Na letra A, que ideia é sintetizada pela palavra crise? Então, por que a palavra crise foi selecionada nesse contexto? A que ele se refere? O que ele sintetiza? E na letra B, reescreva a oração tal como ele era concebido pela Igreja Católica, empregando a voz ativa e fazendo as adaptações necessárias. Vamos lá. Na letra A, sintetiza todo e qualquer conflito matrimonial que desmente a concepção do caráter indissolúvel do matrimônio. Percebe que ele dá exemplos que mostram momentos de tensão no matrimônio, todos sintetizados pela palavra crise. Tudo bem? E na letra B, tal como era concebido pela igreja, ou seja, era concebido pela igreja, a igreja é o agente da passiva, que vira o sujeito da voz ativa. Então, tal como a igreja concebia, e aí tem esse o, que é o vínculo do matrimônio. Como tem uma afirmação que não tem negativa, não tem advérbio, não tem nenhum elemento que puxe pronome, você tem duas possibilidades de colocação desse pronome oblíquo. Tal como a igreja católica o concebia, ou tal como a igreja católica concebia o indiferente. Tudo bem? Então, quando ele fala fazendo as adaptações necessárias, você tem que tomar cuidado com isso. Tá? Eu tenho um elemento que vai substituir um pronome, vai fazer com que um pronome seja atraído para antes do verbo, que ocorra a próclise. Vai ter que ser ênclise. Eu vou ter que adaptar o que mais? Que outras modificações vão ser necessárias? Ah, professor, eu pensei em colocar coisas a mais. Não, é só o necessário. Tudo bem? Ressalto isso para vocês. Toma cuidado com essa informação. E aí, a última questão, selecionada para essa nossa aula. Um tema frequente em culturas variadas é o do desafio à ordem divina, a apropriação do fogo pelos mortais. Nos mitos gregos, Prometeu é quem rouba o fogo dos deuses. Diz Vernan que Prometeu representa no Olimpo uma vozinha de contestação, espécie de movimento estudantil de maio de 68. Zeus decide esconder dos homens o fogo, antes disponível para todos, mortais e imortais, na copa de certas árvores, os freixos, porque Prometeu tentara tapeá-lo numa repartição da carne de um touro entre deuses e homens. Segundo trecho, na mitologia dos Yanomami, o dono do fogo era o jacaré, que cuidadosamente o escondia dos outros, comendo taturanas assadas com sua mulher sapo, sem que ninguém soubesse. Ao resto do povo, animais que naquela época eram gente, eles só davam as taturanas cruas. O jacaré costumava esconder o fogo na boca. Os outros decidem fazer uma festa para fazê-lo sorrir e soltar as chamas. Todos fazem coisas engraçadas, mas o jacaré fica firme. No máximo dá um sorrisinho. Sobre o diminutivo vozinho e sorrisinho, eles produzem, o emprego desse diminutivo produz o mesmo efeito nos dois casos? E justifique. No item B, reescreva o trecho. Os outros decidem fazer uma festa para fazê-lo rir. Todos fazem coisas engraçadas, substituindo o verbo fazer por sinônimos adequados ao contexto em duas de suas três ocorrências. Vamos lá. O efeito não é o mesmo. Vozinha, a gente tem minimiza-se a contestação de Prometeu, a ordem vigente no Olimpo, comparando essa rebeldia ao movimento estudantil de maio de 68. Então a gente tem esse aqui para diminuir o efeito, né? Suavizar o efeito.
Tudo bem? O sorrisinho, no segundo fragmento, evidencia que o jacaré percebeu a cilada e, de forma irônica, não gargalha, apenas sorri, quebrando a expectativa dos provocadores. Tudo bem? Foi uma ironia no segundo caso, e no primeiro caso foi um eufemismo, uma suavização. No item B, os outros decidem promover, produzir, efetuar, são possibilidades de substituição do verbo fazer. Uma festa para levá-lo, ou estimulá-lo, incentivá-lo a rir. No terceiro caso, todos realizam, praticam, elaboram coisas engraçadas. Então percebe, ele pediu duas das três formas. Tem possibilidades de substituição nas três ocorrências. Tudo bem? Você não precisava substituir os três casos, apenas em dois já seria suficiente. Além disso, há outras possibilidades de vocabulário. Beleza? Perceba uma coisa, meu querido. Para fazer FUVEST mandar bem, você tem que ter um domínio vocabulário, entender como é que são feitas as escolhas vocabulares dentro do texto. Tudo bem? Isso é muito importante. Aí se associam o processo de formação, o uso das classes de palavras a favor do texto, a função sintática, o domínio do discurso, da ordem direta, lembra a ordem direta, sujeito, verbo, complemento, adjunto, adverbial no final. Se a ordem é direta, não tem necessidade de se usar vírgula. Isso é importante se ressaltar. Beleza? Qualquer coisa, se você precisar de ajuda, me chama no Probleminha Bebê, me chama na rede social, eu tenho o maior prazer em te ajudar. De resto, boa prova para vocês, espero que vocês tenham um ótimo resultado, caprichem, é uma prova para a gente tirar muito ponto, é uma prova animadora, mas precisa de atenção, beleza? Fica aqui meu abraço, tudo de bom, até a próxima, tchau!